como cidadão americano, eu compactue com tal tipo de omissão. Se algum valor eu devo mostrar na minha convicção de cidadão norte-americano, é aqueles valores que me deram exemplos, que foram exemplos para o resto do mundo. Exemplos onde estão fundados o 1º de maio, exemplos que foi dado por Martin Luther King, um herói dos direitos civis, que, se estivesse vivo hoje, deve estar se retorcendo no seu túmulo por aquilo que está vendo. Esse tipo de situação que foi perpetrada contra 5 cidadãos cubanos, que foram obrigados a vir para o meu país para ver o que estava ocorrendo e noticiarem, e, por essa ação, serem presos com 2 prisões perpétuas, um deles, o outro com prisão perpétua, ou seja, aquela prisão que, por gerações e gerações de seus descendentes, não vai terminar nunca. É um tipo de punição interminável. Senhora presidente desse júri, dos colegas, por tudo aquilo que foi mostrado nesse júri, com relação a nulidades do processo, irrefutáveis, com um ato de soberania de um país, no seu ato de autodefesa, de encaminhar pessoas e se infiltrarem numa organização terrorista para avisarem, e foi só isso que fizeram, de que atos de terrorismo estavam sendo perpetrados contra outro país, eu encaminho o voto pela nulidade desse julgamento, pela absolvição e por obediência a um princípio fundamental, que é a desonomia de tratamento das pessoas perante a lei, e que a eles seja dado o mesmo tratamento que foram dados a espiões russos, como foi dito aqui pelos meus colegas, devolvidos ao seu país. Esse é o encaminhamento do meu voto, então, senhor. Quase que eu aplaudo. Com a palavra para seu voto fundamentado, o advogado e assessor parlamentar Bruno Hockenbach. Meritíssima senhora juíza, presidente, excelentíssimos senhores promotores públicos, excelentíssimos senhores advogados da defesa, defensores públicos, talvez haja, dentre os quais eu destaco meu paraninfo na Faculdade de Direito, Dr. Rui Portanova, em cumprimento, colegas do corpo de jurados, tudo está a demonstrar nesse julgamento, né, de que o procedimento judicial adotado e que condenou os 5 atuais prisioneiros, ele está eivado de ilegalidades, está eivado de ofensas aos mais comezinhos direitos e garantias da pessoa humana, né? No atual estágio civilizatório que vive a humanidade, em especial os Estados Unidos da América, né? Potência que atingiu, a potência que reúne, segundo ela mesma propagandeia, os maiores padrões de economia, nos estamentos sociais, né? Como eu poderia dizer, esse processo, a própria pena fixada, também está a demonstrar que, na sua desproporcionalidade com algum crime que possam ter cometido esses 5, ou seja, o que ficou comprovado seriam somente falsificações de documentos, né? Eles mesmos se declararam de que estavam em missão de inteligência, né? Para saber quais os planos dos grupos anticastristas sediados em Miami, com antecedência, e poupar vidas no seu país, numa atitude de defesa que não pode ser negada por ninguém que esteja sob ameaça, né? O terrorismo realmente existente é do próprio país, Estados Unidos da América, que volta todo o seu belicismo e suas garras contra qualquer nação que ouse discordar do chamado American Way of Life, né? E então, assim,
está comprovado que essa foi uma decisão política. A própria pena interposta aqui para o Gerardo, né, 2 prisões perpétuas, mais 15 anos de prisão, a mim causa estranheza de que também não tenha sido fixada a seguinte pena: a destruição de sua residência e a jogada de sal sobre os seus alicerces. Né? A ofensa grave aos direitos humanos e às garantias da pessoa também estão retratadas aí no impedimento de visita de seus familiares. Mais do que a pessoa estar em isolamento, presa, é ele não poder saber da sua família, não poder receber visitas, não poder acompanhar a evolução de pessoas, das pessoas mais queridas. Né? Nesse sentido, eu voto aqui pelo acolhimento do recurso, que, aliás, já foi acolhido, né? Porque senão não estaria se realizando essa sessão, pela revisão do procedimento e da pena interposta, ou a nulidade, pode ser também, né? E a absolvição dos 5. Obrigado. Para seu voto fundamentado, o professor do Programa de Pós-Graduação em Neurociências, ICBS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jorge Kuhlfelder. Boa noite. Obrigado. Boa noite, meritíssima juíza, colegas do júri. Quero complementar a fundamentação da minha decisão, estendendo e absorvendo os comentários dos que me precederam, mas invertendo um pouco a ordem, indo do particular para o geral. 4 pontos assistem à minha decisão. Primeiro, o que ficou claro nesse julgamento, com toda a documentação claramente explicada, explicitada, e as formas de argumentação, que esse é um procedimento jurídico contaminado politicamente do começo ao fim, portanto, infringindo um dos pilares fundamentais da filosofia do direito. Ele não poderia acontecer dessa forma. Eivado de irregularidades as mais diversas, foram listadas por todas as partes aqui, que cria, inclusive, graves precedentes legais, que vão servir para futuros julgamentos. Eu vou voltar a isso no próximo ponto. E resumo os tópicos que são contaminação política. A escolha irregular do fórum para a eleição, que é Miami, com uma população de 650 mil integrantes do exílio inconforme cubano, fora todos os familiares e demais membros, onde atuam mais de 800 grupos ativos na contra-insurreição, a utilização de provas não mostradas, a não observação do direito à fiança, a imposição da prisão consolitária, o isolamento geográfico extremo, dificultando todo o processo de defesa,